Todas as notícias do futebol no dia 4 de junho. Foi sim confirmado também que o Botafogo fechou a contratação de Joaquim Correia, nome constantemente presente nas convocações da seleção argentina. Estava na Inter de Milão, atual finalista da Champions League, não teve seu contrato renovado, e o ponta argentino de 30 anos está sim se transferindo para o Botafogo. O Inter também teve interesse nele e tal, acabou não fechando a contratação, porém o Botafogo agiu rápido e já fechou a contratação de um jogador pra mim que chega pra desequilibrar demais, hein, cara. É aqui no futebol brasileiro, o Botafogo tá fazendo um excelente negócio, está vendendo jogadores a preços bem bons e tá conseguindo grandes nomes a preços bem baratos, né, cara, pra não dizer de graça, como é o caso do Joaquim Correia e até o provável contratação também do Jovic, que também chegaria sem custos. Também foi confirmado que o Veiga chega ao Porto em um acordo total de 30 milhões de euros. Sim, rapaziada, basicamente o jogador foi vendido por 17 milhões de euros, com 13 milhões de euros descontados a transferências de Galeano para o Al-Ahly. Então o Porto conseguiu sim aproveitar essa venda do jogador brasileiro que ocorreu algumas janelas atrás para conseguir fechar a contratação do Veiga, grande jogador que chega com certeza para aumentar ainda mais a qualidade do plantel do Porto de Portugal. Também foi confirmado que o Mastantuano, o grande destaque do time do River Plate, aí, a grande sensação, né, cara, jogador revelação, deixou de lado qualquer possibilidade de se transferir para o PSG, porque ele quer sim jogar pelo Real Madrid. Ele já falou com o seu staff que ele não vai abrir mão disso e quer sim jogar na equipe merengue. Cara, com certeza, né, cara, todo mundo tem o desejo de jogar pelo Real Madrid, e com o Mastantuano, é muito difícil, né, cara, pronunciar o nome dele não é diferente. E eu não sei se vocês concordam, vocês acham isso um grande reforço para o Chelsea, já que o Chelsea tem um elenco que tem muitos jogadores, um elenco extremamente recheado, terá mais um retornando, que sim, o Sterling, que estava emprestado para o Arsenal, não fez uma grande temporada, o Arsenal não quis pela permanência dele, e foi sim confirmado que o Arsenal confirmou a volta do Sterling para o Chelsea após o fim do empréstimo, então volta a ser opção para o Chelsea para esta nova temporada. E o Luka Modric já tem tudo certo para ser o novo jogador do Milan. Já está tudo acertado, os exames médicos estão sendo marcados para segunda e terça-feira, e caso tudo ocorra como esperado, ele deve assinar contrato e deve ser anunciado como o novo jogador do Milan. A gente vê tanto o Modric como o De Bruyne chegando para aumentar ainda mais a qualidade do campeonato italiano. Para muitas pessoas que achavam que eles não tinham mais idade, nem físico, e nem oportunidades ainda sendo um grande cenário europeu, isso se mostra o contrário, né, cara? Vocês acharam que eles iriam lá para a Arábia Saudita ganhar dinheiro, para a MLS, não. Eles ainda querem continuar jogando Champions League, querem jogar Europa, e o Modric sim foi confirmado como um novo reforço do Milan, caso, é claro, tudo dê certo, tudo corra como esperado. E o Santos também está querendo reforçar o seu elenco, e foi confirmado que um dos nomes é o Wilson Manafá, o lateral direito português, tem 30 anos, joga no Shenhua da China, e o Santos vasculha o mercado atrás de um lateral direito, né, cara, já que tem sofrido muito com a inconstância de Léo Godoy, J.P. Chemon, e tem opções estrangeiras, e a posição é uma prioridade da equipe para essa janela do meio da temporada. E o Manafá é uma das opções preteridas, uma das opções que são observadas, vamos aguardar para ver, porque o Santos deve investir forte para reforçar essa posição que tem sim sido, sem dúvida nenhuma, a grande carência do Santos nessa metade de temporada. E sim, teremos o julgamento de Lucas Paquetá, já aconteceu em relação a apostas e foi concluído nesta semana, só que o Meia só terá a resposta do que aconteceu, de qual foi a decisão dentro de um período de 1 a 2 meses, ou seja, ele foi denunciado por má conduta em relação às apostas, o processo já foi concluído, inclusive o julgamento já foi fechado, só que ele só saberá qual será o destino dele daqui a um período. É claro, ele pode sim correr riscos de ficar um bom tempo banido do futebol e até perder a sua carreira, né, cara, até ser banido do futebol inglês. Então vamos sim nos atentar para o que irá acontecer, porque isso sim irá definir o futuro do Lucas Paquetá. E foi sim confirmado, o Rangers, eu não sei nem pronunciar o nome dele, assinará contrato de 5 anos com o Manchester City no valor de 70 milhões de euros, né, cara? Ele chega do Milan para reforçar o elenco do City, ele que era muito observado por diversas equipes, é um novo reforço do Manchester City para a próxima temporada. E com certeza sim chega como um dos jogadores mais caros dessa janela, né, cara? 70 milhões de euros, o City não economizou na contratação desse grande jogador.
Foi fechado também que o Joan Garcia é o novo jogador do Barcelona. Uma nova opção ali, né, cara, para a meta do Barcelona, que tem sim encontrado bastante inconstância nesse retorno do Ter Stegen, tanto por clube quanto seleção. Contratou mais um goleiro para ter como opção para o técnico Hans Flick. Bom, vamos ver, né, cara, se ele irá optar pelo retorno de Ter Stegen, irá testar o Joan Garcia ou irá manter o Szczęsny, que permanecerá no Barcelona no próximo ano. E foi dito sim pelo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que ele tentou sim contratar o Neymar, tentou sim um contato para que o Neymar jogasse o Mundial de Clubes. Vale a pena que lembrar que o contrato dele irá se encerrar um pouco antes do Mundial de Clubes, até o momento sem desfecho por uma renovação, e o presidente do Fluminense tentou sim um contrato para que o Neymar jogasse o Mundial de Clubes. Ele falou: Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar, eu falei com ele, perguntei o que ele achava de trazer, ele achou ótimo, falou com o Neymar antes de falar com o pai, liguei para o presidente do Santos, disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil, não fechou as portas e disse que gostaria de ouvir. E ele falou que ontem, no final de tarde, o Neymar disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, e mais que o projeto de carreira é usar esse mês para se condicionar fisicamente, ou seja, ele não irá abrir mão das férias, já que todos os campeonatos irão paralisar para o campeonato mundial de clubes. Ele não quer abrir mão das férias e quer se condicionar melhor fisicamente e não acha interessante jogar, né, o torneio. Foi sim confirmado, né, cara? Grande contratação aí do Botafogo, contratou o camisa 10 do Vélez, né, cara? Montoro, por valores extremamente altos, só que o que mais chamou a atenção é que eles provocaram o Flamengo. Vale a pena lembrar que o Flamengo também tinha interesse na contratação do jogador, só que ele achou bem melhor jogar pelo Botafogo. Ele optou por jogar pelo Botafogo. E eles lançaram um vídeo de anúncio seguinte: número desconhecido ligando ali, você pode ver que tem a telinha de John Textor, teria um número desconhecido ligando que ele teria recusado, que no caso seria o possível contato do Flamengo para contratar o jogador. É claro, vendo toda essa recusa do jogador em defender as cores do rubro-negro, o Botafogo, é claro, aproveitou a oportunidade para tirar aquela casquinha e, é claro, aproveitar e dar aquela zoada pela contratação que foi concluída. Botafogo, além disso, também tem interesse no Bernardeschi, né, cara? O italiano de 31 anos está jogando pelo Toronto, a MLS, é passado pela Juventus, e é, sim, observado como uma possível contratação do Glorioso, que tá querendo, não tá pra brincadeira, né, cara? Tá querendo fazer grandes contratações, e caso a maioria delas sejam concluídas, o Botafogo chega com muita força aí para o decorrer da temporada. E foi confirmado também que antes de contratar o Simone Inzaghi, que eu já falei também no vídeo, o Al Hilal mandou uma proposta para o Abel Ferreira, treinador que está há muitos anos aí tendo sucesso no Palmeiras, e a proposta é absurda, cara. Ele receberia um salário 3 vezes maior do que o que recebe no Palmeiras, seria cerca de 10 milhões mensais, seria o salário do português na equipe do Al Hilal. O português agradeceu ao clube e avisou que está focado na Copa do Mundo de Clubes para comandar o Palmeiras. Vale a pena lembrar que se ele aceitasse, ele já deixaria o Palmeiras nesse momento. Ou seja, não comandaria a equipe na Copa do Mundo de Clubes. Ele recusou e falou sim que seu foco é a permanência no Palmeiras e a Copa do Mundo de Clubes com o Verdão. Cara, realmente uma proposta extremamente alta que ele recusou do Al Hilal para continuar no Palmeiras, que vale a pena lembrar que ele só tem contrato até o final do ano. E também vale a pena lembrar que o Danilo recebeu uma proposta do Lyon. Só que ele falou que só aceita se não tiver uma condição. Por quê? Porque o John Textor mandou uma proposta para ele com uma cláusula Botafogo. E ele disse o seguinte, que o clube francês propôs ao volante do Nottingham Forest a possibilidade de uma cláusula de transferência para o Botafogo. Caso ele fechasse com o Lyon, teria uma cláusula que, caso o John Textor quisesse ativar, ele iria jogar no Botafogo, como aconteceu com o Almada, como aconteceu também com o Luiz Henrique, que depois iria para o Lyon, acabou sendo vendido para o Zenit, porém o jogador não aceitou. Ele disse sim que avisou que sua prioridade no Brasil é apenas o Palmeiras. Ele não aceitaria, ou seja, ele só aceitaria uma proposta do Lyon caso não tivesse essa cláusula que ele teria que jogar no Botafogo em determinado momento. Cara, o John Textor sempre aproveita, né, cara, essas oportunidades para mandar tal jogador para o Botafogo ou para a sua outra equipe, o Lyon. Foi dito também que após a saída do Betis, Antony não deve ser reaproveitado no Manchester United e será repassado para alguma outra equipe. Temos equipes que correm por dentro como favoritas para contar com ele, como Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e também a Juventus. Só que a equipe que mais tem chances de contar com o Antony é o Atlético de Madrid. Talvez por um empréstimo, talvez por uma transferência em definitivo. E o salário do jogador é de 12 milhões de euros por temporada. Vamos ver qual a equipe que contará com o Antony, já que ele não permanecerá no Manchester United para a próxima temporada.
E com o show de Cristiano Ronaldo, tivemos sim a classificação do Portugal com a possibilidade de disputar mais uma final e trazer mais um título para a seleção de Portugal. Vale a pena lembrar que antes do Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal não tinha nenhum título conquistado, nenhum título oficial. E após a era Cristiano Ronaldo, meu amigo, é simplesmente uma Eurocopa, uma Nations League, com a possibilidade de conquistar mais uma, já que hoje eles enfrentaram a seleção da Alemanha, e a Alemanha até saiu na frente, um elenco muito forte, né, cara, da Alemanha, a geração da Alemanha vem muito forte, que também a geração de Portugal com certeza não fica para trás. E o português, mesmo com 40 anos de idade, faz uma temporada sensacional pelo Al Nassr e também pela sua seleção, já que ele tem 40 gols na temporada, mesmo tendo 40 anos de idade, muito se aproximando já do seu milésimo gol. Hoje ele foi determinante e foi sim fundamental na virada da seleção portuguesa na classificação para a final da Nations League. Agora eles irão enfrentar a Espanha. Sensação também de Yamal, Pedri, que seguem voando. Atual campeão da Eurocopa e com certeza será uma final extremamente disputada. Cara, extremamente uma final que vai parar o mundo para assistir sem dúvida nenhuma. Do nada teremos a nova geração Yamal, que para muitos será o jogador que irá empilhar troféus individuais, troféus coletivos nos próximos anos, e também teremos a história Cristiano Ronaldo sendo representado do outro lado. Mas aí, para quem você vai torcer? Vai torcer para a Espanha do Yamal ou vai torcer para o Portugal do Cristiano Ronaldo? A possibilidade de trazer mais um título para a seleção portuguesa às vésperas de uma Copa do Mundo. Já pensou, cara? Com certeza faria não só o português Cristiano Ronaldo, mas também a seleção inteira chegar extremamente motivada para o torneio que ocorrerá no ano que vem. Para o torneio mundial que acontecerá no ano que vem.